não dá para a gente não falar da questão do leilão do SSB 01. Como é que está isso? É importantíssimo, né? A gente também observou, justamente por isso que o Tércio acabou de falar, que a gente tinha alcançado o nosso limite também, né? Assim, sabendo que o porto só tem um berço de atracação, por mais que a gente tenha ofertado áreas de armazenagem, os operadores portuários também se engajaram nessa eficiência, né, da movimentação portuária, as pranchas melhoraram bastante, permitiu que a gente chegasse a um recorde, mas um berço só tem um limite, né? Então, o próximo passo para o Porto de São Sebastião é deixar de ser aquele mero elo de ligação entre um importador lá fora e o exportador aqui e vice-versa, né, para realmente ser um grande complexo portuário para movimentar as cargas que a gente vê portos já engargalados, Porto de Santos, Paranaguá, de Santos, né? Paranaguá, uma demanda crescente, então a gente entendeu que chegava o momento de passar essa fase de porto, que já havia sido tentado anteriormente, né? Várias vezes, bateu na trave, houve uma série de tentativas, mas aí a gente fez essa conexão com o governo federal para qualificar novamente o porto, o terminal multipropósito, na agenda de leilões, né, do Ministério de Portos e Aeroportos e da ANTAQ, e começaram-se os estudos. Teve uma primeira audiência pública em 2024. O ano passado, o foco se voltou para outros empreendimentos, natural que aconteça isso, por parte do governo federal, e voltou a carga no final do ano passado com uma segunda consulta pública, né, que terminou agora dia 27 de janeiro. Então, nós estamos na fase onde a Infra-SA está revisando os estudos novamente, em decorrência das contribuições que foram feitas na audiência pública, para depois devolver o processo para o Ministério e ele depois seguir para o TCU. Tércio, só o leilão garante esse desenvolvimento pleno do Porto de São Sebastião, né? Sim. Levando em consideração a atual situação dele, com um berço só e com todo esse limite aí de movimentação. Sim, e inclusive no modelo que foi desenvolvido, né, porque lá, em algum momento, existia uma fragmentação, né, do projeto, da modelagem do arrendamento. Para você ter volume de investimento, né, capacidade de ampliação de fato de berço e grandes quantidades de equipamentos, enfim, tudo que vem a reboque, né, dessa ampliação da infraestrutura, de fato, um arrendamento único era o que se desenhava, né? Que, na verdade, era o modelo anterior, né? O modelo anterior era the winner takes all, né? Garantindo volume de investimento, né? Não dá para fazer micro investimentos. Existe uma coisa em modelagem portuária que a gente chama de mínima escala econômica, tá? O Porto de São Sebastião, ele tem hoje cerca de 400 mil metros quadrados, com uma licença, na época, né, a gente tinha conseguido uma licença para, o pleito era 1.200.000 metros quadrados, a gente conseguiu para 800 mil metros quadrados a licença na época. O tamanho desse porto, ele é pequeno o suficiente para ter um único arrendatário, né, com um volume para ter essa escala viável, né? O que eu quero dizer é, 2 arrendamentos, você perde capacidade de investimento. Sim. Né? E a gente, inclusive, fez uma análise comparando com Portonave, né? Portonave e Navegantes. Então, a gente, inclusive, o Porto Negócio foi lá e a gente conseguiu identificar claramente o nível de investimento que Navegantes recebeu desse terminal, correlacionando com a quantidade de emprego gerado na cidade, outras empresas se instalando na cidade em função da operação portuária. E aí a gente chega num viés que a gente defende muito aqui. A economia portuária, quando aquela cidade, né, no caso São Sebastião, vive ou tira muito da atividade portuária. Então, existe muita oportunidade por trás desse leilão. Sim. Inclusive, sempre foi uma discussão no litoral norte, né? Qual que é a principal atividade econômica, se era o turismo ou a atividade portuária, né? São Sebastião é um município muito comprido.
né? Quando você vai para os bairros do sul, né, de Guaicá para baixo, de fato a atividade principal é a atividade turística, né? Mas quando você pega entre Caraguá e o centro de São Sebastião, né, que é literalmente... É portuário. É a operação portuária, a Petrobras está lá. Gente, 55% do petróleo que entra no país entra por São Sebastião. São Sebastião está conectado com as principais refinarias do Sudeste. Então, é estratégico o ativo. Aliás, não é à toa que a Petrobras se instalou lá. Justamente pela profundidade natural e assim por diante. Então, não dá para a gente tapar... Águas abrigadas. Exato. Exato. Então, não dá para a gente tirar as luzes, né, de que, de fato, o emprego gerado ali no centro de São Sebastião é em função da operação portuária, né? Teve uma época que a gente conseguiu, na época do offshore, né, nós chegamos a ter 2.500 pessoas trabalhando no porto, que é um aquecimento muito parecido com o que tem hoje, né? Então, isso faz diferença na cidade. Sem dúvida, movimenta a economia do município. Aliás, a companhia, a autoridade portuária, ela tem esse comparativo do ponto de vista do impacto da atividade no município de São Sebastião? Sim, sim. A modelagem, ela prevê a criação de novos empregos diretos, né? Sobretudo porque tem uma carga nova, né? Hoje a gente movimenta basicamente granel sólido, vegetal e mineral, e tem a previsão de movimentação de containers, né, que tem um outro ecossistema que não existe na região de São Sebastião, né? A gente sabe que container precisa de depots, de ultras, redex, CLIAs, etc., empresas para fazer o reparo, propriamente dito, dos containers, que hoje não existe. Então, a oportunidade de negócios que vai surgir na região, ela extrapola os limites do porto. Outros negócios também vão surgir, não só em São Sebastião, como em Caraguatatuba também.